Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a professora Adriele e hoje o nosso assunto é passado simples, ou também chamado de Simple Past na língua inglesa, tá? E hoje eu vou destinar o assunto aos verbos regulares. Então, nós vamos dividir. Vamos ver primeiro os verbos regulares, que é a regra mais básica, e depois nós vamos trabalhar com os verbos irregulares, ok? Então, para esta aula, nós vamos estudar Simple Past, Regular Verbs, ok? O que é o passado, né? O passado, também chamado de passado simples ou Past Simple, é um dos tempos verbais em inglês que é equivalente ao nosso passado na língua portuguesa, também chamado de pretérito perfeito, ok? Porque na língua portuguesa nós temos a divisão entre passado simples, perfeito, imperfeito e mais que imperfeito, tá? Quando que nós devemos usar o passado simples, né, ou simple past? Nós utilizamos para mostrar ações que já ocorreram, que já foram concluídas no passado. Isso significa que, para falar de fatos que nós já sabemos que aconteceram, que começaram e que terminaram no passado, tá? Então, como o próprio nome diz, passado, passou, acabou. A ação, ela pode ter ocorrido no presente e terminado, tá? Mas no momento da fala, essas ações já sendo concluídas, essas ações são chamadas de passadas, ok? Quando a gente usa o passado simples, geralmente nós utilizamos expressões de tempo que vai utilizar uma marcação que vai reforçar que essa ação já foi acontecida, tá? Quais são essas expressões mais comuns? Em língua portuguesa, eu uso ontem, eu uso anteontem, eu uso ontem à noite, ou ano passado, mês passado, semana passada, ou então um tempo atrás. Na língua inglesa não é diferente. Então, se eu quero dizer que eu trabalhei ontem, né, eu digo o quê? Eu digo I worked yesterday, tá? Na língua portuguesa, eu trabalhei ontem. Então, eu trabalhei muito a noite passada, você não veio me visitar ao mês passado. Então, as expressões mais utilizadas são essas. Eu acabo reforçando que essa ação, de fato, já aconteceu no passado. Ontem, em inglês, nós chamamos e nós escrevemos yesterday, tá? Também nós temos anteontem, the day before yesterday. Então, day before yesterday, before, né? Passado. Last night, que é ontem à noite, last night. Então, eu tenho também last year, que é ano passado. Last month, que é mês passado. Last week, semana passada. E ago, que é atrás. Então, essas expressões são utilizadas, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos de frases que estão no passado, para que vocês reparem essas expressões que eu apresentei. Okay? Yesterday, que é ontem, tá? Aqui eu estou dizendo, we didn't go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem, tá? Okay. His birthday was the day before yesterday. Então, o aniversário dele foi anteontem, tá? Reparem essas expressões. Before yesterday. Faltou marcar before aqui, mas vocês já sabem, tá? Que é anteontem, tá? She studied math last night. Então, ela estudou matemática, ontem à noite, tá? Aqui eu tenho também, ó, I traveled, ou a escrita com 2 L's, tá? To Brazil last year. Eu viajei para o Brasil o ano passado, tá? They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio dele no mês passado, então last month. I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. 3 days,
ok? Aqui, we learned how to dance samba last week. Ou, traduzindo, nós aprendemos a dançar samba last week, semana passada, ok? Então, reparem essas expressões temporais. A formação do Simple Past no regular, nós acrescentamos apenas o verbo auxiliar did, tá? Então, a formação básica na negativa e na interrogativa, nós usamos o did, tá? O verbo auxiliar utilizado para o Simple Past é o did, tá? Na forma negativa, eu vou colocar did not ou a forma contraída, didn't, tá? E na forma interrogativa, eu não coloco essa partícula not, mas o did ainda existe, tá? Então, o did é o meu verbo regular utilizado no Simple Past. E na forma afirmativa, prof, o que eu faço? Na forma afirmativa, eu pego o verbo no infinitivo, to work, retiro o to. O que eu faço? Eu acrescento apenas o verbo, a palavrinha ed. Como work termina em, como que eu posso dizer? Em consoante, eu vou acrescentar o ed, tá? Agora, verbos que terminam já com e, como por exemplo, love, termina com e, aí eu não vou colocar mais um e e depois o d. Eu vou apenas acrescentar o e, tá? Eu vou apresentar para vocês todas as regrinhas bem básicas. Então, os verbos regulares na forma afirmativa, eu coloco o ed, o ied, ou então apenas o d, no final do verbo principal, sem o to. Agora, na forma, aqui como exemplo para vocês, ó, I danced. Então, o verbo é dance. O que eu vou fazer? Eu vou apenas acrescentar o de, tá? E detalhe, no verbo conjugado no tempo passado, eu não tenho aquela distinção do he, she, it. Eu coloco o de para todos, eu coloco o i e d para todos. O que vai mudar é só o meu personal pronoun, tá? E o restante da frase, tá? O verbo permanece igual. Já aqui, ó, I danced, eu dancei, que é no passado, né? I danced. Na negativa, eu vou colocar I did not, aí o detalhe. No meu verbo, quando eu conjugo no tempo passado, utilizando a forma negativa e interrogativa, o meu verbo ele volta para a base form dele, para a base form. Isso significa que eu não vou colocar um ed na minha forma negativa, tá? Ao invés de eu colocar o ed, eu coloco o did, tá? Quando é forma negativa, eu coloco didn't ou então did not dance, sem o ed. Eu só vou colocar o ed na minha forma afirmativa. Forma negativa, eu tenho que buscar quem? Eu tenho que buscar o meu verbo auxiliar, que é o did, ok? E quando eu coloco o meu verbo auxiliar, não é necessário colocar ali o ed no meu verbo principal, beleza? E na forma interrogativa? Assim como nos outros tempos verbais da língua inglesa, eu vou colocar sempre primeiro o meu verbo auxiliar. Então, eu digo, did I dance? Então, você dançou? Tá? Did you dance? Você dançou? Tá? Então, o que eu coloco? O did. Eu faço a troca. Eu coloco primeiro o meu auxiliar, depois o meu personal pronoun. Ok? Eu vou trabalhar para vocês todas as regras, primeiro com a afirmativa, tá? Nas formas afirmativas, os verbos regulares, tá? Lembrando, nós estamos trabalhando com verbos regulares. Os verbos regulares que terminam em E, nós apenas vamos acrescentar o D no final do verbo. Não tem necessidade de colocar mais um ED, tá? Então, o to love terminou com E. Reparem bem aqui na tela que está aparecendo para vocês. Love termina em E. Então, o que eu faço? Eu coloco o D, loved, tá? Para ficar assim, só vou acrescentar o D, tá? To lie, que é mentir, terminou em E, ó, lie. Então, o que eu faço? Coloco apenas o ED, fica light, tá? Arrival, que termina em E, vai ficar arrived, ok? To like,
O like terminou em E, então o que eu faço? Apenas acrescento o D. Like it, tá? Se o verbo termina em E, eu só acrescento o D para mostrar que ele está no passado. Agora, os verbos terminados na que a gente chama de CVC, que é consoante, vogal, consoante, assim como no presente, o que vai acontecer? Eu vou duplicar a consoante e depois que eu vou colocar o meu ED, tá? Aqui o stop, ó, por que é CVC, ó? Consoante, vogal, consoante. T, consoante. O, vogal. P, consoante. Então, é CVC. Consoante, vogal, consoante. O que eu faço? Eu dobro primeiro a minha última consoante, aí que eu vou colocar o ED. Então, fica stopped, fica controlled, fica planned, fica preferred, ok? Então, o que eu faço? Eu dobro a minha consoante, porque é consoante, vogal, consoante. Eu dobro a minha última consoante e coloco o ED, tá? Já os verbos que terminam em Y, o que eu faço? Esse Y, eu tenho que observar o verbo antes, tá? Antes do Y. Se esse verbo termina com Y e antes tem uma consoante, o que eu vou fazer? Eu vou tirar fora, eu vou arrancar esse Y e vou colocar um I no lugar, tá? Só que essa regra não vale se tiver uma vogal aqui, antes dele, tá? Aqui eu tenho Y, mas antes dele eu tenho uma consoante. Todos esses exemplos aqui, ó, estudar, preocupar, chorar e tentar. Ó, to study, ó, tem um D e antes dele tem o Y e antes dele tem um D, certo? Então, eu tenho o Y e eu tenho uma consoante. Nesse caso, tira o Y e coloca um IED. Então, fica studied, tá? Aqui eu tenho o Y e eu tenho um R. O que eu faço? Tiro o Y, porque tem um R aqui, aí eu vou colocar o I. Aqui, to cry, né, que é chorar, cry. Eu tenho o Y e tenho um R, que é uma consoante. Tira o Y e coloca um I. Try, a mesma coisa, fica tried, tá? Tira o Y e coloca um I. Mas essa regra só é válida porque antes do Y tem uma consoante. Agora, se eu tenho verbos que terminam em Y e antes dele vem uma vogal, aí eu só vou colocar o ED, tá? Não tem como tirar o Y e colocar um IED. Então, o verbo aqui, enjoy, que é aproveitar, percebam que antes do Y eu tenho uma vogal. Se eu tenho uma vogal, deixa ele ali, eu não vou mexer, eu só vou colocar o ED. Agora, se eu tenho uma consoante igual aqui aparece no study, eu tiro o Y e coloco um I, tá? Repare, então, viu o verbo? Notou que ele terminou em Y, não vai colocando o ED, ou não vai tirando o Y e colocando o IED, tá? Repare o que vem antes do Y. Se vier uma consoante, aí você tira o Y e coloca o I. Agora, se vier um Y e antes uma vogal, aí você permanece, só vai acrescentar o ED. Então, fica played, fica enjoyed, fica stay with, ok? Já na negativa, como eu falei para vocês, eu tenho o verbo principal e eu tenho o verbo auxiliar. O nome já diz, auxiliar. O verbo auxiliar do passado é did. Então, esse verbo ele não é conjugado. Ele só serve como auxiliar, tá? Então, a minha frase no passado fica como? Fica o meu sujeito, o did, e se eu quero colocar na negativa, como aqui está aparecendo, vai did not. Aí depois vem meu verbo principal e o restante da frase que eu complemento. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, ó. She did not like English teacher. Ou ela não gostou da professora de inglês. Então, she did not like the English teacher. Se eu quiser fazer a forma contraída do did é didn't. Então, she didn't like. Então, reparem que na forma negativa, o meu verbo fica na base form. Eu não conjugo.
Eu só vou colocar o meu auxiliar ali, como o nome já diz, para auxiliar a minha frase, a minha oração, ok? Então, prosseguindo, já na minha forma interrogativa, da mesma forma que acontece na forma negativa, o did vai ser o meu auxiliar, só que eu vou inverter a ordem. Eu vou colocar o did primeiro, depois vai vir o sujeito, o verbo principal e o complemento. Detalhe, verbo principal também na base form. Então, aqui, ao invés de falar que ela não gostou da professora de inglês, eu vou perguntar se ela gostou, tá? Então, o que eu faço? Eu pergunto assim, did she like the English teacher? Did she like the English teacher? O que aconteceu aqui? Eu usei primeiro o meu principal, o meu auxiliar, tá? Que é o did. Depois que eu coloquei o sujeito, tá? Essa é a ordem, quando eu vou fazer uma pergunta. E, novamente, o verbo principal aparece ali sem o ed, tá? Por quê? Na forma negativa e na forma interrogativa, eu não coloco o ed, tá? Só vou colocar o ed, o ied ou só o d na forma afirmativa, ok? Tá? Então, detalhe que aqui eu coloquei uma observação para vocês que só o verbo auxiliar que ele é conjugado no passado. O verbo principal ele não é conjugado, tá? Mais exemplos aqui para vocês, ó. I studied Spanish last year. Ó, eu estudei espanhol ano passado. Então, ó, I studied. O meu verbo é to study. Terminou em Y, né? Antes do Y vem uma consoante. Se antes do meu Y vem uma consoante, eu tiro o Y e coloco o I. Aí no passado, studied. E aqui aparece uma marcação temporal, ano passado, last year, para de fato concretizar, para afirmar essa expressão, tá? Que você estudou, aqui no caso eu, I studied espanhol no ano passado, tá? Oh, he loved there for years. Então, ele morou lá, né? There for, por alguns anos. Ele morou lá por alguns anos. Então, lived, tá? Lived, não é lived, tá? Nesse caso aqui, nós temos loved. Aqui, e detalhe que são frases na afirmativa. We played volleyball when we were kids. A gente jogava vôlei quando éramos crianças. Aqui eu tenho meu to be no passado também, tá? Were, we were, tá? My mom cleaned this room last Monday. Minha mãe limpou, tá? Limpou, cleaned este quarto na segunda-feira passada. Last Monday, tá? São frases na afirmativa, por isso que eu uso o ed, o ied no conjugado aqui, sem o meu auxiliar. Agora, frases negativas, eu deixo o meu verbo natural, na base form. Study, live, play, clean, sem o ed. E o que entra em ação aí? O meu auxiliar. Quando é frase na negativa, eu posso fazer tanto na contração quanto na forma normal. Eu posso dizer I didn't study Spanish last year. Or he didn't live. Como eu posso dizer também we did not. My mom did not. Tá? E na minha forma negativa, eu só faço a troca. Tá? Eu coloco primeiro o meu auxiliar e depois o meu personal pronoun. Did you study? Detalhe que também o meu verbo está na base form, tá? Did he live here? Did they live here? Tá? Você mora aqui? Então, você morou aqui, né? Como é o verbo no passado, didn't, did. Did you play volleyball? Ó, did you play? Tá? Você jogou futebol quando você era criança? Tá? E aqui, did your mom clean? Ok? Então, eu tenho, retomando, eu tenho expressões que podem me ajudar
a marcar essas frases no passado. Ano passado, ontem, all night, que é toda noite, tá? Essas expressões vão me ajudar no momento da fala que essa ação já aconteceu, tá? Por exemplo, I played football all night. Então, eu joguei futebol durante toda a noite, tá? I played. Reparem que esse verbo played, jogar, ele termina com Y e antes dele tem uma vogal. Então, eu só vou acrescentar o ED, normal, tá? Então, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem, tá? Agora, se eu quero dizer que eu não trabalhei, eu vou usar o verbo auxiliar did, tá? E eu vou colocar a partícula not. I did not work yesterday. Reparem que eu não falei worked, tá? Então, I didn't work yesterday, ok? E eu posso colocar também a primeira frase, que eu joguei futebol a noite toda, na negativa, dizendo que eu não joguei. Então, I didn't play football all night. Eu não joguei futebol a noite toda. I didn't, tá? Ou I did not play. Reparem que o verbo principal tá normal, na base form, tá? Sem conjugar. Agora, se eu quero se eu quero falar para você na interrogativa, você jogou futebol ontem? Tá? Então, o que eu vou fazer? Usar auxiliar primeiro. Did you play football yesterday? Ok? Então, ações do passado, expressões do passado, na forma afirmativa ed ou ied, forma negativa e interrogativa, eu uso auxiliar, tá? Lembrando que forma interrogativa eu só troco e o meu verbo sempre vai permanecer na base form, assim também como na negativa, ok? Turma, essa foi a nossa aula. Muito obrigada. Caso tenham dúvida, estou à disposição de vocês via WhatsApp ou e-mail ou no telefone por chamadas, ok? Caso tenha necessidade, é só me procurar. Bye! Até a próxima aula.